Coletar as informações dos seus possíveis clientes é muito importante para que você haja da melhor maneira na hora de vender o seu produto ou serviço. Fala, magníficos! Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um formulário para você captar os sonhos e objeções dos seus possíveis clientes. Afinal, vender é suprir uma dor, contornando as objeções, fazendo a pessoa se enxergar com um desejo alcançado. Mas antes, para você não perder nenhum conteúdo relevante, se inscreve no canal e curte esse vídeo para o YouTube te recomendar muito mais conteúdos relevantes. Acompanhe até o final que você vai entender as principais formas de você fazer as melhores perguntas para você identificar o que você precisa para você fazer sua oferta, para você fazer sua venda. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é estar conectado numa conta sua do Gmail, numa conta Google. Então você pode entrar tanto no Gmail ou como aqui na página inicial do Google. Você vai ter essa opção aqui em cima, ó, no canto direito. Esses pontinhos, são 9 pontinhos aqui, ó, um quadradinho. Google Apps. Então, quando você clica aqui, ele tem tudo que o Google te disponibiliza quando você cria uma conta do Gmail. Então, você vai até lá embaixo e vai clicar aqui, ó, no último, formulários, e vai abrir o famoso Google Forms. Então ele vai te dar algumas opções aqui de alguns formulários já prontos, são alguns modelos que você só edita as informações, mas a gente vai fazer um do branco. Então aqui, ó, ele te dá opções, informações de contato, de evento, convite de festa, inscrições para ganhar, tananã, inscrições no evento, enfim. Mas a gente vai fazer um a partir do branco. Então você clica aqui no branco, ele vai abrir, assim é padrão dele. Quando você entra pela primeira vez, o Google ele te dá a opção de fazer um tour, então ele mesmo pode te ensinar e você pode entender onde estão cada ferramentas aplicando em fazer um tour. Mas aqui, como você veio até aqui, eu vou te explicar. Então aqui é o padrão dele de como ele abre o seu formulário. Então você vai ter o título que você vai escrever de acordo com o seu produto ou seu serviço, o que você quer colocar. Então aqui vai ser o título. Então aqui você vai colocar uma descrição já pensando em como você vai se conectar com o seu cliente. Você pode colocar alguma coisa do tipo assim: preencha esse formulário para nos conhecermos melhor. Não demora nem 2 minutos. E aí você acrescenta mais o que você achar relevante. Você pode editar aqui as ferramentas de texto embaixo, escrever da forma que você quiser, colocar negrito, enfim. E aí aqui já tem a primeira pergunta. Ele está marcado aqui, ó, como uma múltipla escolha de seleção. Só que quando você escreve algumas coisas, ele já reconhece qual é a melhor função. Então eu vou escrever aqui nome, porque é importante que a primeira coisa que a gente saiba do nosso cliente é o nome dele. Então eu vou escrever nome. Então, ó, só o fato de eu escrever nome, ele já mudou para texto de resposta curta. E aí, ó, aqui do lado você pode adicionar uma imagem, se você quiser. E aqui são as opções que você tem dentro das caixas de pergunta. Então, resposta curta, porque a gente quer saber o nome da pessoa. E aqui embaixo a gente vai ter essa opção: duplicar, a lixeirinha para excluir ou assinalar como uma pergunta obrigatória. Então, quando a gente liga esse botãozinho aqui, significa que se a pessoa não responder essa pergunta, ela não consegue enviar o formulário para a gente. Então, legal, escrevemos o nome, vou duplicar aqui. As outras ferramentas, elas ficam aqui, ó, nessa barrinha lateral. Então, a gente vai ter aqui, ó, adicionar uma pergunta do zero. Você pode importar perguntas através de outros formulários que você tenha acessado, clicado em algum site, alguma coisa. Aqui você pode adicionar um título e uma descrição diferentes para a sua pergunta. Você pode colocar imagens, pode colocar vídeos, ou se você quiser, você pode adicionar uma outra seção. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, WhatsApp. WhatsApp. Então,
um texto de resposta curta, porque a pessoa vai escrever numa linha só, é o necessário para ela responder. Obrigatória, porque assim que a pessoa preencheu o formulário, eu já posso entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Lembrando que se a pessoa já clicou no seu link através do seu canal, do seu WhatsApp ou das suas redes sociais, isso significa que essa pessoa já é um contato quente, é uma pessoa que está pronta para comprar de você. Então eu vou duplicar aqui e vou colocar e-mail. Aí, por exemplo, eu vou vir aqui embaixo e vou criar uma outra seção, essa é a opção. Nessa seção você vai poder criar um novo título e uma nova descrição de acordo com o que você vai criar. Se você quiser, você pode criar essa primeira como dados pessoais e a segunda você pode colocar relacionada com o que você precisa saber para você identificar quais são os medos, quais são as objeções e principalmente quais são os sonhos dos seus clientes. Eu não vou colocar agora nesse momento, eu vou continuar só para a gente ver as outras opções que nós temos. Então eu vou criar aqui uma pergunta e vou adicionar uma nova pergunta. Então aqui, se eu fizer uma pergunta que eu queira que a pessoa disserte, que ela escreva bastante coisas, eu vou selecionar aqui, ó, parágrafo. Então a pessoa vai conseguir responder com várias linhas. Então parágrafo é para a pessoa conseguir escrever o quanto ela quiser. Então vamos lá, criar mais uma caixinha aqui. A questão da múltipla escolha é quando você faz uma pergunta para a pessoa em que ela só pode assinalar uma opção. Então, se você adicionar várias opções aqui, ó, ela só vai poder assinalar uma dessas opções do que você for escrever. E se você quiser que a pessoa tenha a opção de assinalar mais de uma opção, então você vai clicar aqui e vai colocar caixas de seleção. Tá vendo que ele vai mudar para um quadradinho em vez de um círculo, como é a de selecionar uma opção? Aí você vai ter mais algumas outras opções aqui que talvez não sejam tão relevantes. Com essas opções você já consegue coletar dados suficientes para você criar um bom formulário. Ó, acompanha até o final que eu vou te mostrar como que você vai ler os formulários preenchidos. Ó, aqui eu vou te mostrar um exemplo de um formulário que eu utilizo para fazer o orçamento para as pessoas que têm interesse de tatuar comigo. Então, ó, eu coloquei uma imagem aqui em cima, coloquei o meu arroba das minhas redes sociais e aí eu coloco uma saudação. Ei, grato pelo seu contato, sou Renan Pires, artista plástico e tatuador há 8 anos. Antes de você preencher, vou te dar algumas informações de como é meu trabalho. Antes da sessão, estarei em contato com você. Vou te enviar pelo menos 2 esboços com ideias. Você poderá solicitar mudanças até chegarmos na melhor arte. Pensando na sua melhor experiência, faço apenas uma tatuagem por dia. E após a sessão, após o procedimento, acompanharei seus cuidados de cicatrização. Caso seja necessário um retoque, ele não será cobrado, desde que esteja dentro do prazo de 45 dias e terá prioridade no agendamento. Agora, o formulário é bem rápido, após preenchimento entraremos em contato. Então, eu peço o nome, data de nascimento, para saber a idade da pessoa, como prefere o contato, se ela prefere por e-mail, se prefere por WhatsApp, o número do WhatsApp, o e-mail, e aí eu faço algumas perguntas relevantes para o que eu preciso para dar o orçamento. Por exemplo, qual estilo de tatuagem deseja fazer? Qual o tamanho aproximado? Qual o local do corpo? E aí fale mais sobre a tatuagem, conceitos, significados e tal. Embaixo eu coloquei, caso tenha alguma dúvida, você pode nos contatar e já coloquei meus dados de contato. Então, para você criar seu formulário, você precisa saber quais informações principais você tem que ter do seu cliente. Quais são as necessidades do seu cliente para que você possa contornar as objeções. As objeções podem ser aqueles mas que o cliente pode ter quando você apresentar a sua proposta, a sua oferta. Você precisa saber quais são os medos dele para você poder contornar através da sua retórica, através dos seus argumentos, para que a pessoa ela entenda que com o seu produto, com o seu serviço, você vai estar suprindo alguma necessidade interna dela. Então você precisa
fazer algumas perguntas. Eu vou falar aqui algumas perguntas que você pode se guiar para criar o seu formulário. Então, algumas perguntas. Qual a maior barreira que você enfrenta hoje? O que está te impedindo de? Qual sua maior dor? Qual sua maior dúvida? O que te impede de realizar seu sonho? Claro que de acordo com o que você necessita saber. Então, se você vai fazer um lançamento ou alguma coisa, antes de você fazer a sua oferta, você identifica quem são os interessados através do seu formulário, faz as perguntas corretas para você ter as informações para você criar todo o material, todas as respostas necessárias para que a pessoa tenha a certeza de que ela vai comprar. Então vamos ver as respostas. Então, ó, no seu próprio formulário, quando alguém responder, você vai ter essa abinha em cima de respostas. Aqui ele vai dar todas as respostas através das suas perguntas e ele vai gerando gráficos para você poder identificar os padrões de comportamento dos seus clientes. Uma informação legal de você saber é aqui. Quando você clicar em enviar esse formulário, você pode encurtar o link para não ficar esse link muito grande. Olha aqui, ó. Tá vendo o tamanho desse link? Se você for colocar ele em algum lugar, vai ficar um link muito feio. Então você pode clicar aqui em enviar. Você vem aqui, ó, nessa segunda opção. E aí você põe essa caixinha aqui, ó, curto. Aí ele já simplificou todo o seu link. Então se você copiar aqui e colar numa nova aba, você vai ver que ele vai para o mesmo formulário. Legal? Então assista outros vídeos aqui do canal, se inscreve no botão vermelho, curte o vídeo e se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, quer saber de alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu mesmo vou responder para você. Até o próximo vídeo.